Olá, meus amigos, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, psicomotricidade. Quem está comigo é Marcelo Lopes, coordenador de pós-graduação em psicomotricidade. Tudo bem, Marcelo? Como é que tá, Alberto? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, viu, Prazer querido? é meu. Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo. Então tá bom. Bom, para ser um coordenador de pós-graduação em psicomotricidade, tem que estar tudo bem mesmo, porque se não estiver bem, a gente não consegue nem entender direitinho e nem pronunciar direitinho o nome, psicomotricidade. O que é isso? Psicomotricidade, Alberto, é a ciência que estuda o movimento humano e as suas relações com o seu mundo interno e externo. Então a gente estuda o movimento, a pessoa, o ser humano por completo e a sua relação biopsicossocial através do movimento. Então a gente vai pôr o movimento para entender o ser humano por completo, ele como um todo. Não sei se eu estou sabendo menos ou estou sabendo mais sobre psicomotricidade. É o que você falou? Biopsicossocial. Biopsicossocial, então, a gente estuda, olha só. A gente estuda o ser humano como um só. A gente não separa mente, corpo para estudar o ser humano. Então a gente avalia ele como um todo e a nossa ferramenta de trabalho é o movimento. Então a gente tem algumas áreas de atuação da psicomotricidade que a gente vai pôr esse movimento para conseguir trabalhar esse indivíduo por completo. Muito bem. Deixa eu falar só um pouquinho de você aqui. Você tem um currículo vasto, extenso aqui. Você é graduado em Educação Física, não é isso? Sim. Especialista em Bioquímica, Fisiologia, Treinamento, Nutrição Esportiva pela Unicamp. Especialista em docência no ensino superior, você deu aula na Anhanguera, né? Educacional, isso. Coordenador do curso de pós-graduação em psicomotricidade educacional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, o IBEF, olha só, professor da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Que beleza, hein, rapaz? Que beleza. Bom, mais ou menos explicado o que vem a ser, não é que é mais ou menos explicado, digamos, bem explicado, mais ou menos entendido sobre psicomotricidade, a gente vai entender mais aqui. Sim. A gente poderia definir a função específica da psicomotricidade e quando que você se vê obrigado a utilizá-la? Legal. A gente teve esse ano um marco para a formação aí do profissional, do psicomotricista, como a gente chama. Então, o presidente assinou a lei que regulamenta a profissão do psicomotricista. Então, a Lei 13.794 regulamenta que agora a gente tem uma profissão psicomotricista. Isso também abre a porta para a gente formar os conselhos federais e regionais de psicomotricidade. Então, isso vai regulamentar a atuação do profissional. Onde que ele está inserido hoje, Alberto? Ele está inserido na escola, então, para trabalhar os aspectos educacionais. Então, a psicomotricidade tem o papel de educar e de reeducar através do movimento. Então, um exemplo muito simples para você entender onde entra a psicomotricidade. A criança tem que escrever. Para escrever, ela precisa de um gesto motor de pinça. Esse gesto motor, quando ele não é bem trabalhado, a criança não consegue escrever. Quem trabalha esse gesto de pinça? Alguns movimentos que a psicomotricidade trabalha. Então, a psicomotricidade pode estar muito linkado, por exemplo, com a educação. Perfeito. Dentro do ambiente escolar. Agora, Marcelo, isso aí tem a ver da forma também que a pessoa pega no lápis ou na caneta? Não tem nada a ver, porque cada um pega de um jeito, né? Cada um pega assim pega no de um começo, jeito. pega assim. Exato. O que eu preciso é ter o controle desse gesto. E aí, para eu ter o controle desse gesto, eu preciso ter a formação neural e motora muito bem trabalhada. E quem trabalha isso é a psicomotricidade, é o psicomotricista. Muito bem. Onde que entra o problema disso tudo? A gente tem cada vez menos o movimento presente na sala de aula. Então a gente tem aí a restrição do movimento cada vez maior dentro do ambiente escolar. E a criança que tinha um espaço para brincar, ou que deveria ter um espaço para brincar, se movimentar, ela cada vez tem menos. Então por isso que cresce a demanda do psicomotricista. As crianças que têm deficiência, por exemplo, elas requerem mais a presença de um psicomotricista? Sim, e aí a gente tem um outro campo de atuação muito legal da psicomotricidade, que é essa reeducação e a psicomotricidade clínica, que a gente vai tratar algumas enfermidades através desse movimento. Então a gente pode fazer esse atendimento não só dentro do ambiente escolar, esse atendimento também pode ser realizado em clínicas especializadas para esse atendimento particular.
Então essa também é uma área de atuação muito forte da psicomotricidade. Para você chegar a ser um psicomotricista, o que você estuda? Estuda algumas disciplinas biológicas para você entender o corpo humano. Então você tem que estudar, por exemplo, a fisiologia do movimento, você tem que estudar algumas neurociências para entender como que esse movimento vai ser representado no cérebro da criança, do adolescente, do adulto que faz esse movimento. Você estuda alguns aspectos educacionais para conseguir levar esse movimento e estuda alguns aspectos específicos da psicomotricidade, que seria a leitura desse gesto motor, as funções desse gesto motor e as intervenções que você faz para ter esse gesto motor otimizado. E são mais as crianças que necessitam do psicomotricista, né? Sim e não. As crianças precisam porque ela tem essa fase de aprendizado, mas o adolescente, o adulto quando e a terceira idade. Quando é que alguém, por exemplo, deve procurar um psicomotricista? Quando está acontecendo o que com esse alguém? Quando, por exemplo, na criança eu apresento uma dificuldade de aprendizagem. Então a criança tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de ler, tem dificuldade de se desenvolver alguns aspectos cognitivos da aprendizagem. O psicomotricista pode ser um dos especialistas a trabalhar com essa criança. Desculpa, às vezes eu fico até com ansiedade de querer saber aqui, Marcelo, você desculpa ficar te derrubando. Mas, por exemplo, o que é que pode ser trabalhado numa criança que tem dificuldade para aprender a ler? Então, a gente pode trabalhar esses gestos motores que são primários e devem ser trabalhados antes da leitura ou antes da escrita. Então, gestos motores de lateralidade, direcionamento, de pinça, de controle motor, para que ela consiga representar isso no papel através da escrita. Então, ela precisa entender o que é direita e esquerda, para ela escrever da direita para a esquerda, para ela entender o que é grande e o que é pequeno. Então, como que eu faço ela aprender isso? Através de brincadeiras, através de jogos, através do lúdico, para depois ela transpor isso para o papel. Então, eu faço isso num cenário que é natural para ela, que é a brincadeira, que é o jogo, que é o brinquedo, para depois eu transpor isso para a aprendizagem dela. Tem alguma coisa a ver, passa perto da inteligência emocional? Também. A gente tem que trabalhar em conjunto com a inteligência emocional. Esse é característico muito forte aí no psicomotricista. A gente trabalha com o emocional da criança porque na psicomotricidade a gente não separa o indivíduo, a gente trabalha ele como um todo. E o emocional dele faz parte desse todo que ele é, né? Mas por exemplo, a psicomotricidade, ela não é um segmento da psicologia ou da psiquiatria? A psiquiatria acho que foi muito forte, da psicologia, né? Sim, hoje quem atua hoje no mercado de trabalho como psicomotricista? Vamos pensar hoje, antes da regulamentação de 3 de janeiro. Os psicólogos, muitos pedagogos e alguns profissionais de educação física. Então esse mercado é ocupado por essas três áreas principalmente. Eu costumo dizer que profissionais da área da saúde e da educação podem estar inseridos na psicomotricidade. Hoje, quem atua nessa área tem uma especialização na área. Então, a gente tem uma dezena de cursos de pós-graduação em psicomotricidade clínica ou educacional, com um foco aí mais voltado para uma das duas áreas, e atuam nessa área. Então, profissionais da psicologia trabalham muito isso, da psicopedagogia, trabalham muito nessa área. Conheço muitos profissionais de educação física que trabalham nessa área. E é um trabalho assim, é individualizado? Pode ser. O ideal, no melhor dos mundos, seria que fosse. Mas existe a psicomotricidade educacional que é feita dentro do ambiente escolar. E aí eu trabalho na escola com o grupo de crianças que eu tenho na escola. E aí, pensando nesse grupo de crianças, o trabalho é individual, mas é trabalhado em coletivo. Entendi, mas também tem o seguinte, se todo mundo na escola, naquela classe, está tendo problema, troca a professora, né, certo? Fica mais fácil. Pode ser. E agora, por exemplo, você tem todo o respaldo da lei para você abrir uma clínica e você atender como psicomotricista? Isso. Hoje quem atende como psicomotricista? Quem tem uma especialização em psicomotricidade. O que a lei veio a regulamentar é que a gente tem a formação do psicomotricista em cursos superiores. A gente tem acho que um curso só no Brasil, curso superior em psicomotricidade. Isso deve aumentar agora com a regulamentação da lei. E aqueles que são especialistas em psicomotricidade. Então, mas aqui para nós, o Brasil, isso é novo, mas lá fora isso já é mais rodado. Os estudos da psicomotricidade, Alberto, estão aí há mais de um século acontecendo. A gente tem aí cerca de 100 anos que a gente estuda o movimento integrado do corpo como um todo para a melhora da aprendizagem, para o tratamento de alguns distúrbios e etc. No Brasil, isso faz cerca de 50 anos que chegou, aproximadamente 50 anos, aí 60, 70 que isso chegou aqui, e a gente está numa crescente muito grande.
Por quê? Porque cada vez mais a gente tem uma geração que se movimenta menos. E aí a gente tem os problemas dessa falta de movimento. Então, cada vez mais eu preciso de profissionais especializados em propor esse movimento para que a gente não tenha os problemas dessa falta de movimento. Quando você vai, por exemplo, a uma escola pública, claro, imagino que o governo seja quem lhe paga. É assim que funciona? Isso. O que é que procura mais? Escola pública ou escola particular? Hoje a psicomotricidade é muito mais forte na rede particular. Na rede particular de ensino. Mas é mais forte na rede particular pelo poder aquisitivo das pessoas, porque se for ver mesmo, a necessidade seria igual, Seria igual, com certeza. Tanto na pública quanto... E é difícil colocar na cabeça dos nossos governantes a importância da psicomotricidade? É difícil colocar na cabeça dos nossos governantes, acho, a necessidade da educação de qualidade, né, Alberto? Não é só o movimento, só a psicomotricidade que sofre com isso. Acho que toda a educação carece de um investimento maior e com mais qualidade. Eles chegam a achar que isso aí é dispensável? Olha, acho que agora com a fomentação, com a regulamentação da profissão, isso vai começar a mudar. A gente vai ter aí cada vez mais aparente a necessidade do profissional de psicomotricidade, do psicomotricista, tanto no ambiente escolar como fora dele, né? Então a gente começa a ter aí a evidência de que ele é necessário. Países como França, etc., já têm essa necessidade, já estudam isso há mais tempo, já tem esse reconhecimento muito maior do que a gente tem no Brasil. Mas a psicomotricidade, se eu entendi bem, ela não é algo que está no currículo para você. Olha, eu quero ser um psicomotricista, faço um vestibular. Você passou em quê? Passei em psicomotricidade, não é assim que funciona? Ainda não. A gente tem um curso superior no Brasil. Que é São Paulo, não? Não é. Eu não sei dizer. Também não vem ao caso. Mas a gente deve ter a abertura de novos cursos agora com a regulamentação da profissão. Perfeito, porque até então não era regulamentado. Somente cursos de pós-graduações ofereciam aí essa formação do psicomotricista. Então a gente imagina que esse mercado deve se abrir. Com certeza, com certeza. Esse mercado tende a crescer justamente por esses dois pontos principais que eu trago para você. A gente cada vez mais tem ausência de movimento, essas crianças se movimentam cada vez menos, por conta das redes sociais, jogos eletrônicos e de ter um cenário onde não é possível brincar mais na rua. Talvez você tenha brincado na rua, como eu brinquei muito na rua, joguei bola e etc. Porque no tempo que eu brincava tinha meia dúzia de carros, você tinha toda hora sair para parar para passar o carro. Mas hoje as crianças não brincam mais na rua, né? Existem vários fatores aí que colocam as crianças para dentro de casa. Sem dúvida. Então eu preciso desse movimento em algum lugar e esse movimento vai aparecer nas clínicas e na escola. E aí eu preciso de alguém que é especialista nisso para propor isso. Então, interessante isso, né? E claro que essa ausência de movimentos em brincadeiras e tal, não é uma coisa que do dia para a noite você sente, é uma coisa que vem paulatinamente crescendo. Então, desde lá de trás chega um momento que fica insuportável. Hoje, realmente, é comum, eu vou dizer uma coisa, que é comum você ter uma criança em casa que durante o ano tenha saído 2, 3 vezes na rua só. Ele ficou em casa, da casa foi pro carro, do carro para a escola, da escola para casa e tal, e a mãe leva, o pai leva, e vai buscar, e põe aqui, leva em festinha e tal. Antigamente eu ia às festas sozinho, voltava sozinho, andava no meio da rua, não tinha problema. Hoje não. Hoje não. Eu sempre falo isso. E isso tem trazido muito mais consequências. Sim. A gente tem os problemas biológicos, né? Uma geração sedentária que vai sofrer os problemas desse sedentarismo, obesidade, diabetes, etc. Sem dúvida. A gente tem os problemas sociais dessa geração que não se relaciona pessoalmente com pessoas, não se relaciona fisicamente com pessoas, né? Se relaciona só através de redes sociais e etc. E a gente tem os problemas educacionais dessa falta de movimento. E a psicomotricidade vem nesses dois últimos nichos aí trabalhar esses aspectos sociais e educacionais. Ô Marcelo, a gente pode imaginar que talvez tenhamos muitos problemas com a terceira idade mais para frente, não com essa terceira idade que está aqui, porque essa terceira idade é aquela que brincou, que tinha uma vida diferente. E quem não cuida na infância e na adolescência da psicomotricidade sofre as consequências na terceira idade? Também, Alberto. Mas também para essa geração que brincou, eu consigo trabalhar a motricidade e o movimento e a psicomotricidade para trabalhar as questões que ela vai apresentar naturalmente pelo envelhecimento. Então, trabalhar essas questões afetivas e sociais através do movimento. O que vai apresentar no envelhecimento para ver se eu consigo evitar? O que a gente apresenta? De distúrbios, você fala? A gente
pode ter doenças, a gente pode ter fatores emocionais, como você disse. A gente vai ficando mais manteiga derretida, chora por qualquer coisa quando vai ficando mais velho? Pode ser que sim. Alguns ficam ranzinzas, né, Alberto? Tem gente aí que fica ranzinza. Eu prefiro chorar do que ficar ranzinza. Melhor, né? Mais prazeroso. Mas a psicomotricidade clínica também tem esse fator de terapia, também tem essa situação de terapia, e aí a terceira idade é um foco desse trabalho. Tá. Só que esse trabalho são em clínicas para o atendimento desse idoso, né? Entendi. Então, hoje, é bem da verdade, se todo mundo que precisa passar pelo psicomotricista passasse, não teria psicomotricista para atender? Não teria, com certeza não. A gente teria que ter aí... Eu vejo esse mercado crescendo muito. A gente fala muito de profissões do futuro e profissões que tratam do movimento humano e da ausência desse movimento no nosso dia a dia, com certeza vão crescer muito. Agora, uma coisa também, você fala em profissão do futuro, uma coisa que é interessante, a idade média de vida está aumentando. Muito. Está aumentando, vai ter que... Você não vê como abre farmácia nesse país? É só farmácia, porque o cara vai ficando mais velho, é remédio para isso, para aquilo. Então, tem de farmácia, é uma coisa impressionante. Então, é interessante. E a partir do momento que é regulamentada a profissão, vai se ter uma procura, imagino? Sim, e a gente vai ter um fortalecimento dessa profissão. Né? Então eu vou ter mais estudos sobre essa área, eu vou ter mais profissionais atuando nessa área, eu vou ter mais mercado, eu vou ter mais procura. Tudo isso vai fazer com que a profissão se fortaleça e cresça, com certeza. Você que fez parte de corpo docente, de faculdades e tal, não pensa em montar alguma coisa, ou criar alguma coisa nesse sentido para você também fazer parte, você ensinar os psicomotricistas? Sim, a gente ensina, eu tenho esse contato com os professores no curso de pós-graduação, né? Eu coordeno um curso de pós-graduação e nesse curso de pós-graduação eu oriento os professores a trabalharem com isso. E eu tenho inclusive alguns professores do meu curso que têm clínica e que atendem em clínica especializada com esse trabalho de psicomotricidade. Que legal, interessante. Bom, a gente pode então categoricamente afirmar, psicomotricista é uma das profissões do futuro. Eu creio que sim, Alberto. É difícil prever o futuro, né? Mas eu tenho certeza que o movimento deve estar presente de uma maneira organizada e integrada, e quem faz isso é o psicomotricista. Muito bem. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo, eu volto já aqui com o Marcelo Lopes, que é coordenador de pós-graduação em psicomotricidade, tá bom? Aguarde um instante só. Voltamos aqui com o Marcelo Lopes, coordenador de pós-graduação em psicomotricidade. O Marcelo, para quem de repente chegou agora, que ligou o aparelho de TV agora, a gente estava falando da regulamentação da profissão de psicomotricista. Mas, então, quando há uma regulamentação assim, muitas vezes as pessoas são regulamentadas pelo tempo, alguém que já estava trabalhando há algum tempo com isso e tal. Como é que é? Quem é que pode trabalhar como psicomotricista? Legal, Beto. A partir de agora, então, aqueles profissionais que se graduarem em psicomotricidade, então a gente vai ter abertura de cursos, provavelmente superior, em psicomotricidade. Os profissionais que se graduarem nesses cursos vão poder atuar. Os profissionais que forem especialistas em psicomotricidade, que são os cursos de pós-graduação e especialização em psicomotricidade, vão poder atuar. E aqueles profissionais, como você disse, que já trabalhavam com psicomotricidade antes da regulamentação da lei. Embora não tivesse essa formação que você acabou de falar. Exato, eles vão ter que comprovar essa atuação antes da regulamentação da lei e aí sim... E aí regulamentou. Bom, tá, daqui para trás está resolvido e daqui para frente. Então aí tem que ter um diploma, como é que é? Isso, a gente vai ter que ter os diplomas de curso superior e nesse período de transição os diplomas de especialização que vão aí regulamentar. O que a gente tem também, a lei também promove a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Sem dúvida. E aí os conselhos vão regulamentar também essa atuação profissional. Vai ser o quê? CRP? Provavelmente. Conselho Regional de Psicomotricidade. Talvez. Não sei a sigla que será usada, mas provavelmente é algo próximo disso. E aí eles vão regulamentar e vão orientar a atuação e fiscalizar a atuação dos profissionais. E mais para frente, Marcelo, você vai estar vivíssimo da Silva ainda, você vai ouvir no rádio, ou ver na televisão, em algum lugar, na internet, porque a internet está dominando tudo, né?
inscrições abertas para o vestibular de psicomotricidade. A gente vai ver, provavelmente, para os próximos anos, a criação de cursos em psicomotricidade. É claro que os cursos vão crescer na demanda que crescer aí a procura, né? Sim, sim. Vai ser diretamente proporcional à procura e o que o mercado oferecer. Eu vejo como um mercado muito crescente, uma oportunidade muito grande de crescimento do mercado nesse momento. E é status também, sabia? Porque é o seguinte, você quando tem um garoto que está lá na flor da idade, estudando e tal, alguém fala assim, aí meu filho, meu amigo, você vai se formar em quê? Fala, eu vou fazer psicomotricidade. Olha, ele vai fazer psicomotricidade, né? Porque o nome é forte, né? Forte. O nome impõe, na verdade. Exato, exato. E você acha que chegará um tempo em que o psicomotricista será uma das exigências nas escolas? Talvez na orientação e no planejamento das atividades escolares. Isso é uma das propostas legais para a profissão. Talvez o psicomotricista não precise estar dentro da sala de aula a todo momento, mas ele possa gerenciar as ações que acontecem na escola e, através disso, propor atividades que tragam os benefícios psicomotores. Então, organizar essas ações pedagógicas através de movimentos, através da psicomotricidade. Você sabe que a produção pede para eu te fazer uma pergunta aqui, que eu achei interessante. Tem crianças e até mesmo adultos que não conseguem fazer coisas simples, como pentear o cabelo, por exemplo, ou se barbear. Eu só queria dizer o seguinte, eu não consigo pentear direito meu cabelo porque ele é rebelde, não porque eu esteja precisando de um psicomotricista. Há esse convencimento interno, por exemplo, eu não preciso de nada, é uma coisa natural, eu não preciso de nada e tal, das pessoas falarem isso, quando na verdade, talvez a partir desse momento que elas estejam precisando mesmo de alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que sejam habilidades motoras que não foram trabalhadas no momento da maneira correta, né? E por isso eu tenho a dificuldade presente hoje, mas eu também não gosto de pentear muito meu cabelo não, viu, Roberto? Preciso ser sincero. Mas o seu já vem penteado, você pode dormir e acordar com esse cabelo, que ele não muda muito não. Não, mas é verdade. Desse estilo aí mesmo. Mas por exemplo, eu conheço pessoas tem uma dificuldade enorme em fazer a barba. Até na hora de olhar no espelho, que a coisa... Na televisão, você quer ver uma coisa? Você tem uma camisa aí que tem uma marca, não tem? Tem. Tem, né? Então, fecha nele aqui com a marca, por favor. Ó, coloca a mão na marca, por favor. Você acertou. Porque é normal o cara colocar a mão do lado contrário. Porque televisão é tudo contrário. Tudo contrário. Entendeu? Mas diferente do espelho, né? Então. É bem diferente. É uma coisa natural. Às vezes a produção fala, olha, a gravata está torta. Então ela está torta para o lado de cá. E eu coloco a mão na gravata e eu entorto mais ela ainda, ela fica mais torta aqui, assim, ó, tá torta. Ó. Agora aqui, ó, eu tenho que arrumar, tudo bem, acertei agora aqui. Mas é uma coisa natural. Natural. Isso é reflexo de alguma coisa, não? A questão da barba, por exemplo, pode ser a questão da coordenação motora fina, né? Então, de não ter se trabalhado a coordenação motora fina, de ter aí o movimento coordenado de maneira pequena, que pode refletir na grafia, por exemplo, na escrita, né? Tá. Já a questão aqui da imagem é algo mais visual, né? E até por não ser algo muito comum da gente ter essa inversão da imagem. Eu tenho quase 30 anos de televisão. Continuo errando. 50 anos de rádio, eu continuo errando até hoje quando eu vou acertar, quando eu vou arrumar alguma coisa em mim. Agora me diga, uma coisa importante que eu acho, porque às vezes, e hoje com o mundo tão corrido, a mãe leva para a escola, depois vai buscar na escola, o que ela olha lá, ela pega lá a cadernetinha, ai, meu filho comeu bem hoje e tal. Mas, muitas vezes, eu estou me referindo à escola pública, que não tem, infelizmente, a escola paga no Brasil já tem muita deficiência, você imagina a escola pública. Às vezes não é passado para os pais as dificuldades que os alunos têm. O que é que a mãe pode observar em casa? O que é que a mãe pode ter de sintoma da criança para, de repente, falar assim, olha, eu acho que um psicomotricista iria ajudar muito. Olha, Beto, o do básico aí que se apresenta seriam as dificuldades de aprendizagem. Então, a dificuldade de querer, o interesse, o não querer estudar, o não querer ir para a escola. Porque quando se tem a dificuldade, eu não quero, né? Eu não quero fazer aquilo que eu não vou bem, que eu me sinto mal. Então, a criança começa a não querer ir. Isso nas fases iniciais. Isso pode ser um sintoma de que ele está tendo dificuldade de aprendizagem na escola e aí carece de uma intervenção. Mas o principal responsável por essa identificação é o professor. É aquele que está ali no dia a dia com o aluno, com a criança. Agora, o Marcelo Lopes, isso por vezes também,
uma dificuldade qualquer, assim, por vezes pode ser confundida com autismo? Sim, não. O autismo é uma doença facilmente, quer dizer, hoje em dia muito bem identificada, né? Muito bem diagnosticada. A psicomotricidade também trabalha isso que eu ia perguntar. com Atua autistas, também, né? sim, com pessoas trabalha com autismo. também com portadores de necessidades especiais de uma maneira geral. Mas a dificuldade de aprendizagem não deve ser confundida com o autismo, né? São coisas distintas. São coisas bastante distintas. São coisas distintas. A gente estaria falando aqui do déficit de atenção, da hiperatividade, né? Que aí não tem muito a ver com a motricidade. Não, que aí tem a ver, que aí eu tenho que trabalhar... O déficit de atenção também? Sim, aí eu consigo trabalhar, ou consigo melhorar isso. Mas então anda meio paralelo ao autismo, às vezes, em alguns sintomas. Isso, e aí eu consigo trabalhar isso através do motor. Então eu consigo trazer, por exemplo, a atenção da criança para algo que é prazeroso para ela e que eu consigo ensinar ela nesse ambiente prazeroso. Então esse é o papel da psicomotricidade, trazer a criança, trazer a pessoa... E a psicomotricidade chega a dar alta, ó, pronto, já está resolvido e tal? A psicomotricidade clínica dá laudo. Alta, quer dizer? Alta para a criança, está liberada? Sim, ela dá o laudo de estar apta ou estar inapta e tivemos a melhora e apresenta um resultado. A psicomotricidade educacional, que é aquela que acontece dentro de sala de aula, eu só procuro melhorar o aprendizagem. E você trabalha ou vai trabalhar com idosos também? Pretendo, por que não, né? Porque você quer que eu deixe meu cartão? Eu quero que você deixe o telefone então comigo aqui. Contato. Marcelo Melo, cara, muito legal te entrevistar. Alberto. Obrigado, entendi bem sobre psicomotricidade. Valeu a pena. Foi um prazer. Viu? Muito obrigado, foi um prazer. Gente, conversei aqui com o Marcelo Lopes, ele é coordenador de pós-graduação em psicomotricidade. A Isabela Lopes foi quem me trouxe o Marcelo Lopes aqui e eu fiquei muito feliz, tá bom? É isso aí, gente. Visão geral. Não perca o próximo programa, tá bom? Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. Tchau.